em Lucas. Aleluia, Jesus. Adorado é o teu nome. Lucas 18. Na verdade, não precisa nem de microfone aqui, mas... Evangelho de Lucas 18, versículo 35. Aleluia. Nos últimos 3 meses, não sei quem lembra, nós estávamos falando sobre um personagem peculiar. Quem lembra? Ninguém lembra? Foi Bartimeu ou foi Zaqueu? Foi Zaqueu. Ah, Zaqueu, ele não esqueceu não. Falamos de Zaqueu. Aleluia. E hoje vamos falar de Bartimeu, né? As coisas em comum entre os dois. Lucas 18, 35 diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, ou seja, Jesus, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E, chegando ele, perguntou-lhe dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aleluia. Que benção, né, irmãos? Aleluia. Que benção, que texto. Certo pastor, depois de ler a passagem, o texto que acabamos de ler, começou a mensagem dizendo o seguinte: Irmãos, esse texto é conhecido por muitos nós. Isso é o pastor no início da pregação. E conta a história de um homem muito conhecido, chamado Zaqueu. Ele era cego e era mendigo. Diariamente ele se levantava e ia para a beira do caminho para pedir esmolas. Um pastor que estava sentado atrás, a Assembleia de Deus tem isso, né? Fica vários pastores atrás e o pastor na frente pregando. Um pastor que estava atrás sussurrou baixinho: Pastor, não é Zaqueu não, é Bartimeu. Só que ele não entendeu e continuou a pregação. E diz: E certo dia Zaqueu ouviu um alvoroço na rua, perguntou o que estava acontecendo, ele não via nada, ele era cego. Então, Zaqueu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E um dos diáconos que também estavam ali atrás falou mais uma vez baixinho: Pastor, não é Zaqueu não, pastor, é Bartimeu. Só que mais uma vez ele não ouviu. Não ouviu. Continuou a introdução da mensagem dizendo: Irmãos, a multidão que estava por perto mandou que Zaqueu se calasse, mas ele insistia e gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por fim, um outro obreiro, mais ousado, foi até o ouvido do pastor e disse: Pastor, o senhor trocou os personagens. Na Bíblia fala de Bartimeu, o texto que o senhor leu, o mendigo, e não de Zaqueu, o rico. Aí caiu a ficha do pastor e ele tentou consertar a confusão que havia criado, misturando aí os personagens, e continuou. Irmãos, o mendigo foi tão insistente, mas tão insistente, ao pedir socorro a Jesus, que quando Jesus parou, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, levanta daí, porque aí é o lugar de Bartimeu. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. A Bíblia fala claramente
depois de Bartimeu clamar com todas as forças, é o que o texto diz, por ajuda, Jesus parou e lhe perguntou o quê? O que queres que eu te faça? Jesus respondeu o quê? Senhor, na verdade ele perguntou, Senhor, eu quero ver. E Jesus lhe disse, então veja, a tua fé te curou. Vai-te em paz. E ele foi o quê? Instantaneamente curado, passou a ver e em vez de ir embora em paz com a bênção, né, ele seguiu a Jesus, o príncipe da paz. Seguiu pelo caminho. Diferente dos 9 leprosos que recebeu a cura e não voltou para agradecer. Um recebeu a cura, voltou para agradecer e Jesus disse, a tua fé te salvou. Bartimeu recebeu a cura da visão e seguiu a Jesus até o fim. Queridos, que história curta e, ao mesmo tempo, tão inspiradora, impactante e pedagógica a história de Bartimeu para as nossas vidas. Não vou estar concluindo hoje, não sei quem vai estar até o mês que vem aqui, se Deus quiser. Infelizmente, a rotatividade é grande aqui, nem todos perseveram como Bartimeu perseverou em querer ver Jesus, em querer a cura total. Mas se você estiver aqui, Deus não vai te obrigar, né? Deus não obriga ninguém a servi-lo, amá-lo, adorá-lo. Deus não obriga ninguém a ler a Bíblia. Deus não obriga ninguém a jejuar. Não obriga, meu irmão. O diabo, ele é invasor, ele é destruidor. Ele não pede permissão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus é um cavaleiro. O Espírito Santo é educado. Eis que estou à porta e bato. Bate. Se alguém abrir a porta, esse alguém pode ser você. Aleluia. Abrir ou não? Eis a escolha. Então, uma história curta, ao mesmo tempo inspiradora, ao mesmo tempo impactante, e ela é pedagógica. Inspiradora, queridos, porque o exemplo de Bartimeu nos inspira a prosseguir, a insistir, a continuar, mesmo quando uma multidão tentar nos fazer desistir. Tinha uma multidão, cala a boca, tá perturbando aí. Jesus está passando, ele não quer saber de você não. Tem gente que pensa que Jesus tem prediletos, escolhidos. Só gosta do pastor, só gosta de fulano que tem carro do ano, tá bem empregado, meu irmão. Jesus não olha pro teu bolso, não. Ele olha pro teu coração, pra tua vida. Aleluia! O ser humano, ele olha a aparência. Jesus não. Então, a história é inspiradora. A história de Bartimeu é também impactante, pois esse homem era cego e passou a ver. Eu creio, literalmente, que Jesus o curou. Agora vai hoje, uma pessoa nas condições dele, num oftalmólogo, né, aqueles que mexem com visão, para dar cura. Nem todo tratamento, não tem nem colírio mais caro do mundo que vai restaurar a visão de um cego, querido. A não ser transplante de córnea, que é difícil. Então, esse homem experimentou das mãos do próprio Filho de Deus a cura para a sua cegueira. E também é uma história pedagógica, pois nos ensina, a mim e a você, a vencer desafios e a valorizar o que está funcionando em nossa vida. Aleluia! Você sabia que tem muita coisa funcionando bem na tua vida? Outras podem estar indo um pouco mal. Meu Deus. Zaqueu não tinha visão, mas ele tinha outras coisas funcionando. Tudo bem. E ele usou o que estava funcionando. Sendo assim, queridos, Bartimeu teve um encontro com Jesus. Esse encontro foi esplêndido. Foi o encontro do cego com a luz. Foi o encontro da doença com a saúde. Porque Jesus tinha saúde plena e a saúde dele passava pelas pessoas, pelo seu poder. Foi o encontro do miserável pecador com um bondoso Salvador. E esse Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão, Bartimeu não enxergava, lembra? Não enxergava, mas existiam outras funções em seu corpo em perfeito funcionamento, estado. Por exemplo, ele não via nada, mas ele andava, falava, ouvia, pensava. Não via, mas ouvia. Tinha boca. Ele era cego, mas não era aleijado. Ele era cego, mas não era surdo. E muito menos ele era mudo. Era cego, mas não desistente. Outro detalhe.
Bartimeu era cego, mas ele não era burro, idiota. Ele usava o raciocínio, o QI dele. Usava, queridos. Seus olhos não funcionavam, mas sua boca, seus ouvidos, suas mãos, seus pés, tudo estava em perfeito juízo. Maravilha de Deus. Sendo assim, vamos analisar com mais detalhes o que Bartimeu era e o que Bartimeu não era. Isso é interessante. O que funcionava e o que não funcionava em sua vida. Isso é o que o texto que nós lemos revela. Primeiro, analisa comigo. Bartimeu era cego, mas não era aleijado. Cego, mas não era aleijado. Versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, Jesus, estava um mendigo assentado junto do caminho, mendigando. Tudo nos leva a crer que a rotina de Bartimeu era, todos os dias, caminhar até a beira do caminho para pedir esmolas. Essa era a rotina dele. Era a rotina. Ele era cego, mas ele não era aleijado. Não era um paralítico. Não. E por incrível que pareça, a beira do caminho, e eu falo da inteligência dele, era o melhor lugar para ele estar. O melhor lugar. Dentro do contexto daquela época, queridos. Dentro daquele contexto, ele não tinha outra opção. Lugar de passagem. Lugar de passagem. Era um lugar que todos iam e todos vinham. E detalhe, à beira do caminho ele continuava não vendo ninguém. Via? Não. Mas todos viam ele. Todo mundo que passava à beira do caminho. Era passagem, era um caminho. Irmão, Bartimeu estava no lugar certo e na hora certa para ter um encontro com a pessoa certa, Jesus de Nazaré, aquele que lhe restauraria a visão. Aleluia. Outro detalhe, Bartimeu não tinha outra opção, pois esse era o seu ganha-pão, sabia? Era o ganha-pão dele. Ao sair de casa todos os dias e ir para o beiro do caminho pedir esmolas, ele estava exercendo seus músculos, por que não dizer a sua fé? Bartimeu escolheu uma opção, ele tinha duas. Ou ficava em casa e morria de fome, ou ia para a rua. Tem gente que escolhe uma primeira opção, não sai para fazer nada, morre de fome. Bartimeu saía. Ele era cego, mas não aleijado. Ele era cego, mas não preguiçoso. Ele não tinha visão, mas tinha inteligência, queridos. Ele não saía de casa para ir a qualquer lugar, mas à beira do caminho para seu trabalho, por assim dizer. Até porque naquela época não existia auxílio emergencial. Naquela época não existia Bolsa Família. Naquela época não existia aposentadoria para deficientes visuais. Ele dependia da ajuda alheia para sobreviver. Aquele era seu trabalho, por assim dizer. E alguém já disse, guarde essa frase, que a melhor maneira de arrumar um emprego é sair de casa preparado para trabalhar. A melhor maneira de arrumar um emprego é sair de casa preparado para trabalhar. Tem gente que quer arrumar um emprego, mas fica dentro de casa, vendo televisão, comendo pipoca. Vai arrumar alguma coisa? Não. Bartimeu não ficou dentro de casa reclamando da vida, murmurando entre os dentes e sem fazer nada. Ele saiu para a batalha, saiu para pedir esmolas. Queridos, eu não estou exaltando aqui a mendigaria. Não, mas sim o fato de Bartimeu ter feito o melhor com aquilo que ele tinha. Olha aí, ó. O melhor com o que tinha. Não tinha opção. Tem gente que quer escolher emprego, né? Que não falta é trabalho. Emprego pode estar difícil, mas trabalho, meu irmão, você comprar uma caixa de paçoquita para vender num ponto de ônibus, num posto de GNV, você vende tudo. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Vergonha, dizia meu pai, a roubar e não poder carregar. Quem lembra desse ditado antigo? Na minha casa não tinha Bíblia, mas tinha ditados populares. Um outro era, quem se junta com porco... E eu me resguardei de me envolver com muito bandido, com tráfico, por causa desse ditado do meu pai. Ele não conhecia a Bíblia, não tinha palavra de Deus. Deixa lá, deixa o cachorro, deixa a galinha, estão em casa. Eu não tinha, queridos, conhecimento da palavra, mas os ditados populares me resguardaram de muitos males, para a glória de Deus.
Não foi a Bíblia, mas foram ditados dos antigos e que também tem a sua importância. Agora, o que Bartimeu tinha? Ele não tinha visão, mas o que ele tinha? Ele tinha as duas pernas. Aleluia, Jesus. Ou não? Tinha as duas pernas para que o levasse à beira do caminho. Ele tinha duas mãos que poderiam ser estendidas para pedir ajuda. Tinha mão, ele não era aleijado. Nem dos pés, nem das mãos. Ele tinha ouvidos para ouvir e boca para clamar. Quem tem boca aí? Tem alguém mudo aqui? Não, né? Meu irmão, Bartimeu clamou, suplicou, invocou, gritou, implorou por socorro. Você tem boca. Aleluia. A Bíblia diz, clama, é o famoso telefone de Deus. Quem conhece? Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, queridos, rapaz, batalha tá grande, tem alguém tocando aí. É meu não. É galinha, é porco. Faz parte, irmãos. Na quinta-feira teve cachorro, entrou dentro da hora da pregação, outra irmãzinha passou mal. Faz parte. Então, voltando aqui a Bartimeu, eu te pergunto, você tem mãos? Quem tem? Mãos aí. Tem pés? Glória a Deus. Enxerga? Quem enxerga? Ouve bem? Ô, meu irmão, você está bem melhor do que Bartimeu. Muito melhor. Glória a Deus. Você fala? Tem gente que não fala. Você pensa? Tem gente que tem um raciocínio difícil, mas eu creio que todos aqui são seres pensantes criados à imagem e semelhança de Deus. Então, você tem tudo. Você tem Jesus. Você tem tudo. Milhares e milhares de pessoas queriam ter o que você tem. Meu Deus. Andar como você anda. Tocar com as mãos, mexer, trabalhar. Às vezes você reclama, o trabalho está pesado, é muito cansativo, meu irmão, mas você tem saúde, tem pernas, tem mãos, tem inteligência para exercer uma profissão. São vários profissionais aqui. Levanta a mão para o céu, dá glória a Deus. Você tem muita coisa. Muitos queriam ter o que você tem. Ver como você vê. Ouvir como você ouve. Meu Deus. Falar como você fala. Muitos queriam ter o que você tem. Louve a Deus, então, por tudo que você tem. Bartimeu usou suas pernas para ir à luta e recebeu o quê? A vitória. Ele era cego, mas não era aleijado. Se ele tivesse ficado em casa naquele dia, Coisa linda. se ele tivesse ficado em casa naquele dia, teria morrido cego e perdido a maior oportunidade da sua vida, que é conhecer a pessoa mais maravilhosa do universo, o Senhor Jesus. Mas como ele aproveitou a oportunidade e foi para a beira do caminho, recebeu a cura dos olhos. E não só a cura dos olhos, queridos, mas a cura da alma também. Que ele passou a enxergar fisicamente, mas espiritualmente também. Porque Jesus disse para ele, a tua fé te salvou. Porque é muito mais do que a cura física, é a cura espiritual. Porque tem gente que enxerga com os olhos, mas é cega espiritualmente. Meu Deus. Amados, então não haja como um aleijado. Não haja como um aleijado. Tem oportunidade para cultuar. Levante-se e venha. Constantemente tem culto. Não fique prostrado. O aleijado fica. Fica. Levante-se e vá trabalhar. Levante-se e vá estudar. Levante-se e busca Jesus. Levante-se e vá em busca dos seus sonhos. O sonho do Bartimeu era o quê? Ver. Não era? E ele viu. Ele não foi para casa frustrado, porque ele pediu a pessoa certa. A pessoa certa. E a primeira pessoa que ele viu, depois de curado, foi quem? Jesus. A primeira pessoa que ele viu, depois da sua cura, foi Jesus. Ou seja, quando o homem faz a sua parte, Jesus faz a parte dele. Se mova em direção ao Senhor. Quando nos levantamos para pedir ajuda a Deus em oração, Ele vem ao nosso encontro com a resposta, com a solução, com a bênção.
Portanto, já vimos que Bartimeu era cego, mas não era aleijado. Mês que vem, isso aí até para você perseverar, insistir e até o fim, mês que vem perseverar, não aceitar o sopro do diabo. Sai daqui, isso aqui é muito chato, isso aqui é isso, aquilo. Semana que vem, ou mês que vem, estaremos falando sobre Bartimeu ainda. Ele era cego, mas não aleijado. Ele era cego, mas não era surdo. E muito menos mudo. Para o mês que vem, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Pela fé, quem vai estar aí? Quem vai perseverar? Quem não vai desistir? Não olha para trás não, meu irmão. Não olha não. Todo mês eu faço a mesma pergunta, brinco. E a porta está aberta, né? As pessoas fazem as suas escolhas. Escolha a melhor parte. Vá até o fim com Jesus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus! Amém? Aturar nada, é bênção, está sempre aqui, meu irmão. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de Bartimeu, que tanto tem a nos ensinar, Pai. Um homem que entrou para a história e até hoje nós pregamos sobre ele, porque ele teve uma atitude de fé. Ele era cego, mas não era aleijado, Senhor. Ele não enxergava com os olhos físicos, mas enxergava com a alma. Ouvia bem, Senhor. E o Senhor curou ele tanto no corpo como na alma. Abriu a visão espiritual dele. E ele está até hoje contigo na glória, porque ele não foi só em busca de uma cura física, mas foi em busca do abençoador e não só da bênção, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a seguir o exemplo desse homem, Pai, que não desistiu apesar das oposições, não desistiu apesar das dificuldades que ele encontrou no meio do caminho. Muitos mandavam ele parar, mandaram ele se calar, desistir. Você não vai conseguir, ele não vai se importar com você. Você é um mendigo, você não tem nada, não tem onde cair morto. Mas Jesus se importa. Obrigado, Senhor, por se importar conosco, por cuidar de nós, por nos preservar a vida até o dia de hoje, Senhor. Quantos aqui, quantos livramentos de morte, meu Pai. Mas o Senhor guardou-os até agora, Pai. Que o Senhor venha completar essa obra na vida de cada um aqui, para a glória do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Abençoa nosso final de semana. Abençoa cada vida aqui presente. Abençoa a vida do nosso amado apóstolo Osto, Pai. O apóstolo que tem sido um paizão aqui, Senhor. Unja a vida dele mais e mais. Dá mais e mais sabedoria para aquele homem, para administrar, Senhor, as causas do Senhor, Pai. Senhor, toma a família dele em Tuas mãos. O pastor Ramon, a pastora Érica, Pai. Todos aqueles que estão aqui, Senhor, os coordenadores, estão envolvidos nessa grande obra, Pai. Uma obra que não é vã. Não é vã, mas tem a recompensa dada por Ti, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Deus abençoe, uma boa tarde e obrigado pela recepção mais uma vez.